Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje eu estou com uma convidada especial, é a Endri Pedroso. E aí, Endri, tudo bem? E aí, Renato, tudo ótimo e contigo? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo aí trocar uma ideia com a gente. Prazer. A Andrea ela veio falar um pouco a respeito de tendências no biohacking. A gente, desde 2020, tem compartilhado experiências de outras pessoas e a gente sempre tem falado muito a respeito assim, dos hacks mais básicos que nós temos no dia a dia, né? Que é você estar em contato com a natureza, a suplementação, nootrópicos. A Endri, ela é uma pessoa que eu vejo que está imersa no mundo. Já faz desde quando, Endri, você Ah, acompanha o mundo do biohacking? longa história, posso contar um pouco mais daqui para Então, frente, mas que eu me apaixonei mesmo pelo biohacking faz em torno de 2 anos. 2 anos. Isso. Legal. Aí, ó, a partir do momento que você se apaixonou ali, qual que foi suas primeiras ações ali? Quem você buscou? Normalmente as pessoas vão por Dave Asprey, Ben Greenfield. Qual que foi o seu foco inicial ali? Exatamente, eu conheci o termo justamente com o Dave, né? Lendo esse livro aqui, fiquei encantada com o conceito e até tive a oportunidade em 2024, esse ano, de estar com ele, assistir uma palestra do Dave Asprey na SXSW, em Austin. Eu até vou comentar um pouco depois o que ele trouxe de interessante ali que eu anotei, tudo que ele falava eu ia anotando assim. E esse conceito eu parei para pensar, Renato, que eu já vivia ele mesmo sem saber o que era o biohacking. Então, eu sou nutricionista de formação e antes mesmo de ser nutricionista, de estar em consultório atendendo pessoas, eu já buscava testar várias estratégias nutricionais, então focado ali na parte de alimentação mesmo, para saber como que eu iria reagir, como que meu corpo iria responder uma dieta mais rica em carboidratos, carb cycling, com menos carboidratos, como que eu iria responder, como que o meu treino seria, a minha disposição. Então, eu tinha já o hábito de fazer testes, mesmo sem saber que isso poderia estar em frente, sendo ser chamado de biohack. E, além disso, claro que eu já tinha uma rotina saudável, mas eu fui entendendo melhor sobre isso, sobre o meu corpo, e olhando de uma forma um pouco mais analítica, de anotar, de fazer as comparações, justamente quando eu tive um problema de saúde, né, não digo um problemão, mas foi algo que me deixou alerta e que nenhum médico conseguiu resolver. Então, assim, eu era muito focada na academia, em alimentação, treino, sempre muito regrada, e eu cheguei em um momento que eu estava tão restritiva, mas tão restritiva, que eu tive amenorreia hipotalâmica, né? Então, para quem está estando aqui, assim, não é normal da mulher parar de menstruar do nada, aí eu fiquei ali em torno de 8, 9 meses sem o ciclo regular. E aí eu fui buscar por médicos, fui ginecologista, ninguém sabia me dar solução, a única solução era, toma aqui anticoncepcional, toma medicamento. E aquilo me deixou muito frustrada, porque eu falei, não é possível que a única solução seja essa. Eu preciso entender qual que foi a causa disso. Porque se eu não entender a causa, eu não vou conseguir fazer com que isso não aconteça de novo. E aí foi que eu me debrucei em cima de artigos, fui entender o que era aquilo ali, e aí eu me deparei com a tríade da mulher atleta, fui entender que eu estava errando também na minha rotina, fazendo uma restrição excessiva por muito tempo, exercício muito exagerado, foi só ajustar esses pontos ali que eu voltei a ter um padrão mais regular. E aí isso me deixou muito fascinada por estudar o corpo humano, por estudar como que a gente vai sendo impactado pelos nossos hábitos diários. E aí eu Uhum. comecei a fazer alguns testes com alimentação, com exercício, até hoje faço, e na realidade um biohacker ele vive em testes, a gente Exato. nunca para. Então isso me deixou muito encantada, e quando eu conheci o conceito mesmo de biohacking, até comecei a estudar um pouco mais sobre o Brian Johnson, não sei se você já viu os experimentos dele, Renato, assim, é algo Insano, fora, não, é muito fora insano. da realidade. Mas o que me chamou muita atenção é que o protocolo do Brian Johnson, que é o Blueprint, ele está disponível na internet. Isso eu falo para as Tudo. pessoas. Se você quiser saber o que ele consome, ou quais são as quantidades de alimentos, de suplementos, qual que é a rotina, ele divulga isso no YouTube, está tudo exposto. A questão é que se eu e você seguirmos essa rotina, a gente não vai ter o mesmo resultado. Porque cada indivíduo é único, cada pessoa é única. Então, entender que cada indivíduo precisa de uma fórmula da alta performance é o que eu acredito muito no biohacking, que a gente precisa, sim, resgatar esses hábitos ancestrais, de estar em Exato. contato mais com a natureza, de regular o nosso ciclo circadiano, mas que, sim, a tecnologia ela pode ser uma aliada. E é isso que eu fui buscar até na CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que aconteceu em Las Vegas esse ano. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas feiras, como a gente tinha conversado antes,
Primeiro foi da CES, em Las Vegas, depois foi da NRF, que aí ela não tinha tantos avanços na parte de biohacking, porque ela é sobre varejo. Então é uma feira que ela vem trazer ali as tecnologias de varejo e ela não é muito futurista, ela é mais assim o que tem de atual. Mas foi muito interessante também, deu uma visão bem interessante nessa parte de varejo. Depois, participei também da Arnold, não sei se você conhece, que é de fisiculturismo, é o segundo maior evento esportivo do mundo. Também lá me chamou muita atenção, porque por ser um evento de fisiculturismo, a gente espera ver só pote de suplemento, aqueles suplementos pré-treino, tinha bastante disso, claro, mas tinham vários produtos ali, já com nootrópicos, tinha, por exemplo, o stand com exposição de sauna, de banheira de água fria. Então, assim, isso é algo que eu nunca imaginei ver dentro de um evento de fisiculturismo. Então, a gente começa a ver que o biohacking está se inserindo em eventos, em lugares, se a gente começar a prestar atenção, que antes nem se imaginava que iria ser um foco de assunto. O que mais chamou atenção mesmo foi na SXSW, que é mais uma feira que a gente já vai estar, que aconteceu no Texas, que é a maior feira de inovação do mundo. Então, inovação, a gente pensa em ver muita tecnologia. E sabe qual que foi um dos principais temas abordados lá, Renato? Qual? Saúde mental. Saúde mental, mindfulness. Assim, um tema que eu anotei, que eu falei, eu não posso esquecer dessa frase aqui, que é: seja o próprio CEO da sua saúde. O que é o biohacking? É você ter autonomia do que você faz, é você entender como é que seu corpo funciona. Então, assim, eu fiquei encantada em todos os lugares que eu ia, seja na farmácia, seja no mercado, seja em um evento grande como esse, mundial, eu conseguia ver a conexão do quanto que o ser humano ele precisa cada vez mais entender o seu corpo para conseguir melhorar a sua performance. Exatamente. A performance é olhando de uma forma abrangente, né? Se você olhar para o básico mesmo, é você ter controle da sua saúde. Igual você citou no começo, né? Você teve uma doença e nessa doença você buscou os médicos buscaram de uma forma assim medicamentosa, uma ação medicamentosa, não necessariamente buscando o problema, mas tentando tratar apenas a causa. Exatamente. E quando você fala de biohacking, você está falando de entender todo esse processo, entender o funcionamento, entender que o nosso corpo ele é integral, não adianta você tratar só uma área, igual muitas pessoas vêm para nutrição, para se consultar com um nutricionista e acha que só regular a alimentação é o suficiente. Se você olhar, tem todo um ciclo, né, de otimizações, seja na parte de exercícios, na mentalidade, que você faz até mesmo no ambiente. Né? Eu gosto de falar, eu aprendi com o Dr. Pedro Chestatsky, não sei se você já ouviu falar, neurologista, tive a oportunidade de conversar com ele. Ele fala que a cozinha, igual o lugar onde eu estou aqui, é o lugar onde eu trabalho em pé, inclusive uma parte do tempo, a cozinha é o nosso laboratório, a cozinha é o nosso consultório pessoal. Tá, é aqui que eu construo a saúde, não nos consultórios, né? E não Os médicos eles têm um papel importante. A gente consulta os médicos, né? Isso é importante. No entanto, a gente começa a construir nossa performance, nossa saúde, performance e longevidade através da alimentação, da boa atividade, dos bons hábitos. Exato. Vamos começar falando dessa primeira feira que você falou, essa que fala mais sobre as inovações e tecnologias. O que você viu ali que te encantou, que você falou, putz, totalmente biohacking, é algo que realmente vai transformar a vida aí de várias pessoas? Perfeito. Eu cheguei até a fazer algumas anotações, que tem muita novidade, mas na CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que aconteceu em Las Vegas, ela é tão grande que, para ter uma ideia, são 3 dias de evento, são 3 ou 4, eu acho que são 3 dias, mas acontece em 2 lugares, assim, são lugares gigantescos, eu não lembro exatamente a quantidade de pessoas, mas mais de 100 mil, e tem muita inovação acontecendo ao mesmo tempo, com palestras, então a gente vai tentando, assim, buscando aquilo que mais interessa, e eu busquei mais essa parte de saúde. O que me chamou muita atenção, tanto ali na exposição quanto nas palestras, foi um termo que eu ainda não conhecia, mas que eu vejo que está assim, avançando muito já nos Estados Unidos, que é Age Tech, que é como que a tecnologia ela pode auxiliar com o envelhecimento saudável, muito voltado para essa parte de longevidade. Então, assim, a população está envelhecendo, isso é algo que a gente não consegue controlar, o envelhecimento, mas a gente pode controlar como que a gente vai envelhecer, a forma como nós vamos envelhecer. Se você vai viver até tantos anos, mas esses tantos anos eles são com qualidade. E será que a gente consegue aumentar um pouco essa quantidade? Então é isso que a EdTech ela vem trazendo como debate. E o que se trouxe mais assim como posso dizer, nas rodas de conversa, nem tanto nas palestras, mas nas rodas de conversas,
foi, assim, uma discussão. Como que a gente vai melhorar a saúde se a gente não mensura esses dados? E aí também vem a parte do biohack, né? Existe um livro, deixa eu ver se está aqui, chamado Biohack Your Brain, da Kristen. Ele é maravilhoso. Conheço, legal. E ela disse uma frase que eu deixei estampado, assim, porque é realmente isso. Você não pode melhorar aquilo que você não mensura. Então, como que eu vou saber se eu estou melhorando o meu sono se eu não estou mensurando como que está a qualidade do meu sono? Como que eu vou melhorar a minha alimentação se eu não estou conseguindo mensurar o que impacto que eu tenho com essa alimentação atual? Ou como que está sendo a minha alimentação? A maioria das pessoas hoje, elas estão no modo automático. Elas comem quando tem fome, ou abrem a geladeira, vê o que tem vontade de comer, e aquilo está errado. Porque a gente não sabe qual que é o impacto que pode ter no nosso organismo se a gente não começa a mensurar. Então, o que a EdTech traz, né, a CES em um todo, que é essa feira de tecnologia, vamos começar a olhar para esses dados de uma forma mais analítica para conseguir evoluir a nossa saúde. E até eu tinha anotado aqui um termo que eles usaram muito, que é Smart Home. É como deixar a sua casa inteligente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Alexa. Alexa faz isso, apaga as luzes da casa. Alexa faz isso, aquilo. Cada vez mais as tecnologias, elas vêm no sentido de auxiliar com a nossa saúde também. Então, existem robôs, já que eles são quase como se fosse uma babá, aí focado para crianças mesmo. O robô, ele brinca com a criança, ele conversa com a criança quando o pai não está perto, por exemplo. Tem alguns robôs menores que brincam com o cachorro. O animal de estimação, quando ele está sozinho, tem ali um robô já com inteligência artificial que ele vai identificando qual é o padrão da casa para conseguir também auxiliar com essas tarefas domésticas. E algumas dessas funções, elas incluem também dados de saúde. Então, por exemplo, essas inteligências artificiais, elas vão começar a identificar como que o seu humor está oscilando durante a semana. Se você está em um dia que talvez você não está se sentindo tão bem, você está um pouco mais para baixo, aquele robô, ele pode identificar isso, ele pode conversar com você, né? São essas algumas tecnologias que eu identifiquei ali nessa feira. Outra questão, se alguém cai em casa, existe ou um robô ou um dispositivo que você pode colocar na parede que ele identifica, por exemplo, tem um idoso que está sozinho em casa. Se ele caiu, o filho ou alguém que já está conectado ali com aquele dispositivo, na hora recebe um SMS dizendo, olha, teve uma queda em casa. Então, É um vestível que a pessoa faz ou é algum dispositivo que fica colado em algum lugar? É um dispositivo de parede. Você coloca assim e ele vai identificar se teve alguma queda ali na hora. E na hora ele já identifica e envia essa mensagem. Então, isso é algo que está inserido, essa parte do Smart Home. E o mais interessante que eu achei assim, genial, que eu vejo que é para esse caminho que vai a sociedade, é integrar todo o seu ambiente, né, que é o biohack, é você ter controle do seu ambiente externo e interno. Então, o que eles estavam abordando ali? Eles vão começar a colocar vários dispositivos conectados. Então, um dispositivo que está em casa, um dispositivo que está dentro do carro, outro dispositivo que está em você. Então, por exemplo, eu estou usando um smartwatch. Eu vou começar a integrar todas essas informações para que eu consiga entender o meu padrão de vida, né? Meu padrão de sono, meu padrão de exercício físico, tudo integrado. Então, isso é algo assim que eu achei genial, para que as pessoas comecem a ter mais consciência. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mensura. Exatamente, é uma coisa que eu sinto falta realmente. Você tem um smartwatch que mede seu sono, mede sua performance, seus passos em si. Só que o que você faz com essa informação, né? As pessoas não utilizam da forma correta que deveriam utilizar. Acho que a agregação ou você organizar ali, fazer um BI, alguma coisa nesse sentido, eu acho que seria a ação mais inteligente. Eu conheci, nessa linha, eu conheci pessoas que fazem experimentações que compraram já há muito tempo aquele Oura Ring, não sei se você usa, e eles se pautavam nesse Oura, tipo assim, eles dormiam à noite, beleza? Chega de manhã, eles consultavam ali como é que foi a qualidade do sono. Dependendo de como foi a qualidade do sono, o cara nem ia na academia. Ele sabe que ele não ia conseguir performar. Ele não ia no tênis, porque ele não ia conseguir performar no tênis. Então, ele conseguiria mensurar e tomar uma decisão. Se seria um dia para o corpo dele descansar ou se seria um dia bem descansado, onde ele teria energia suficiente para realizar as atividades. Acho que isso é fundamental. É sensacional, porque aí você começa a entender, será que o exercício neste momento, nessa situação atual, ele será bom ou ele será mais um estresse aqui na minha rotina? Às vezes as pessoas acham que quanto mais, melhor, mais, a gente sabe que o excesso, ele pode ser muito ruim. Então isso é muito importante, que a gente comece a olhar com mais atenção, e até você citou o Oura, existe eu não lembro exatamente o nome do anel, mas um similar, que eu até descobri lá na CES, que é de uma marca chamada...
não era da Samsung, é uma marca, se eu não me engano, é chinesa, o nome é J-Style, dessa marca, e ele é muito mais acessível, porque assim, o Oura Ring ele não é tão acessível, principalmente para o brasileiro, então é difícil de você conseguir ele, e o valor também não é tão acessível. E nesse caso, esse anel, ele tinha uma função bem parecida, né, ali com o Oura Ring, e também ele tem algumas funções que se assemelham muito com o smartwatch, e era, acho que aproximadamente $80, algo assim, para empresas, né, para o público final talvez fique um pouco a mais, mas também nada muito exorbitante. Então, eu vi que existem vários dispositivos, acessórios que eles começam a vir por essa demanda mesmo de mercado. As pessoas estão buscando, e por pessoas estarem buscando, a gente começa a ver essas inovações. Isso é sensacional. Máscaras de LED, com aquela luz vermelha, muitos produtos lá também, camas inteiras, assim, que você pode comprar para ter em casa, as próprias, como eu tinha mencionado ali, as saunas, né? Também saunas, ali na CIES eu vi, e vi também lá na Arnold, que eu tinha mencionado antes, que é essa de fisiculturismo. Outras questões que eu listei aqui, que eu achei super interessante. Isso aqui me deixou impressionada. O nome dessa tecnologia, nossa, eu não sei nem falar, acho que é Synergy AI. Synergy AI. É um software de inteligência artificial que ele consegue detectar aritmia também. Mas, peraí, só deixa eu ver se é esse mesmo, para não falar errado. Esse eu já tinha mencionado. Esse é aquele que eu tinha mencionado antes. O outro se chama Anura Magic Mirror, tá? Ele é um espelho inteligente, ele também tem ali inteligência artificial integrada, mas o que é mais interessante? Eu ainda não cheguei a explorar a fundo como que ele funciona, mas por um diagnóstico facial, ali por imagem, na hora, é como se você chegasse no banheiro e ele vai identificar o seu rosto. E ali, por uma questão de interpretar o fluxo sanguíneo, ele consegue dar vários dados de saúde por imagem, e assim, é muito rápido. Eu fiz o teste, acho que deu nem um minuto, é questão de segundos mesmo. Eu entrei no site, eu vi que eles têm parceria com várias instituições americanas que são de alta credibilidade, associações, mas eu não cheguei a ver a fundo como que funciona, porque a gente fica com aquela dúvida, será que isso realmente funciona, ou será que é mais um produto para vender que, na verdade, não tem comprovação nenhuma? Mas pelo que eu vi, eles realmente têm um teste muito extenso com muitas pessoas, e realmente comprovando essa eficácia, então é de se avaliar. E eu achei bem interessante, eu até gravei um vídeo, em breve eu vou compartilhar no Instagram, fazendo todo esse diagnóstico, e a quantidade de dados que ele revela é impressionante. Até IMC ele conseguiu revelar ali, então... Caramba! Isso que me deixou bem impactada, mas achei super interessante. Muito legal, muito legal. E esses foram os itens que você viu ali que são interessantes para... Qual que é o nome da feira mesmo? Essa é a CES 2024, CES. que acontece legal. em Las Vegas. E existem, vou citar mais alguns aqui, porque tem bastante coisa, mas o que eu achei bem interessante é que a gente fala muito de mindfulness no biohacking, né? E as pessoas às vezes não dão nenhum crédito para isso, mas é uma ferramenta poderosa se você coloca na sua vida. E cada vez mais as pessoas com burnout, pessoas com muita ansiedade, isso é mundial, mas no Brasil a gente vê que é muita gente com ansiedade chegando ao extremo esgotamento profissional. Eu encontrei, estilo esses óculos, como se fosse como que é aquele da Apple? Apple Vision, acho. Apple Vision. Acho que é Apple Vision. De realidade virtual. E eles tinham eu não lembro exatamente a marca, mas eu até fiz uma publicação sobre isso. Um óculos de realidade virtual que ele tem a função de acalmar a mente. Então ele tem ali sons com ondas binaurais, ao mesmo tempo você começa a ver imagens que são relaxantes. Então é como se você ficasse ali um período de 20, 30 minutos com aquele óculos para você conseguir acalmar a mente. Então ele vai mudar o seu estado emocional. E eu vejo que isso é uma tendência não só para uso em casa, mas também em empresas. É com a quantidade de pessoas que, com muita ansiedade, às vezes perdem produtividade, a gente sabe que tem impacto direto. Daqui a pouco a gente vê, por exemplo, uma sala, e isso é algo que me deixou muito fascinada quando eu visitei o LinkedIn, a sede do LinkedIn em Nova York, porque eles tinham uma sala de psicólogo. E isso é algo que eu vi em pouquíssimas empresas, mas assim, ver que isso é algo que impacta a produtividade do colaborador, sabe? Você estar em um emocional bom. Então, eu vejo que em frente isso pode ser uma alternativa aí para as empresas, ter uma sala no qual o colaborador ele consegue utilizar aquele óculos ali e acalmar, se sentir mais disposto também para continuar o trabalho. Eu achei sensacional.
tinha uma parceria com a Amazon ali também, se eu não me engano, esse óculos. Pra depois, se o pessoal quiser, eu posso passar mais informações aqui. Eu só estou lembrando e mencionando, mas depois eu posso enviar algumas Boa. fotos. Sim, sim, manda sim. Vamos ver o que mais. Ah, eu vi as esteiras dobráveis, e só, assim, é só curiosidade mesmo. Esteiras que elas são dobráveis em três. É como se você deixasse ela compacta, ela fica quase com uma mala. Então você pode até levar em viagens. E ela era muito leve. Fiquei muito impressionado porque era uma esteira que ela é muito leve. Então você consegue praticamente levar de um lado para o outro sem muita preocupação com o peso e fazer o seu exercício mesmo que você não consiga Que legal. do outro lado do mundo lá fazer um exercício em um local que seja aberto. Então fica mais uma inovação aí que eu anotei aqui. E também a Embody, eu acho que você deve conhecer, né, Renato, Conheço. de bioimpedância. A Embody também estava lá na CES fazendo uma exposição, e além de expor ali as balanças de bioimpedância, os equipamentos, eles estavam expondo uma parceria que eles têm com uma marca, eu não lembro exatamente qual que era, mas é um aplicativo que ele consegue tirar várias informações ali das refeições do cliente. Eu acredito que já existem similares, eu já vi alguns similares, mas é basicamente assim, a pessoa tira uma foto do prato e automaticamente ele já consegue ver a quantidade ali e já informa macronutrientes. Eu vejo que isso é algo super interessante. Isso eu já vi algumas empresas fazendo, inclusive veio ads disso daí para mim há um tempo atrás. Eu achei interessante, assim, fico com um certo pé atrás ali para saber, né, como é que ele quantifica, o que que ele leva em consideração, mas eu achei super interessante, porque muitas pessoas, como nutricionista, você pede às vezes para a pessoa bater uma foto do prato, ou a pessoa até mesmo manda e tudo mais, e mais do que ter o prato, ter a quantidade do que tem ali é interessante tanto para a pessoa que está comendo, quanto para o nutricionista que está recebendo, né. Exatamente. Claro que é muito difícil. A gente sabe que a forma de preparo ali, você usa um pouco mais de gordura, um pouco mais de óleo no preparo, já mudou o valor calórico. Mas eu Exato. achei interessante, principalmente para quem está iniciando. O cliente está começando agora, tem dificuldade em saber quantidades, então fica mais uma dica aí de uma inovação. Bom, eu acho que da CIES era isso, a gente tem algumas feiras em frente ali. Vamos partir para a próxima já. Essa daqui foi a última que eu participei, na realidade, mas ali que me chamou muita atenção porque é a feira de inovação, a SXSW, que acontece em Austin, no Texas. Inclusive, tinha vários brasileiros lá, fiquei bem impressionada, tinha um stand que era de São Paulo, então eles estavam fazendo uma ativação de marca lá, tinha bastante brasileiro nessa feira, reúne muita Que gente. legal. E o que me chamou a atenção foi justamente o que eu tinha citado antes, que em uma feira de inovação eu vi muito, muito, muito se falar de saúde mental. Mindfulness foi um tema muito debatido, como você se torna o CEO da sua saúde e principalmente o mercado de longevidade. É como que se vê o mercado de longevidade em frente. Até um desses painéis, quem participou foi o Dave Asprey, tinha comentado, e perguntaram para ele assim, Dave, para você, qual que é o suplemento mais promissor que existe? Né? Existe algum suplemento que ele é muito promissor, algo que a gente enfrente, nossa, vai vender muito nesse mercado de longevidade? Ele falou assim, olha, na minha visão, que eu acredito que o que mais as pessoas vão procurar e que deveriam procurar são suplementos que vão melhorar a saúde mitocondrial. Então, pensar em otimizar as mitocôndrias para você viver mais, com mais energia, melhor, mais foco e disposição. Então, isso foi um insight bem interessante, assim, que eu escutei ali. E outra colega dele que estava junto no painel, ela falou que, para ela acredita que um mercado que vai expandir muito daqui para frente é suplementos, alimentos, produtos que eles ajudam com essa interação do intestino com o cérebro, e intestino, cérebro, pele, porque aí vem a questão da estética também, que vende muito, né? Então, são dois temas, assim, que eu anotei, que eu vou começar a pesquisar mais, porque um tema muito debatido lá foi a questão de psicobióticos, probióticos que têm impacto também cerebral. E aí a gente está falando também de você melhorar o seu desempenho cognitivo. Então, são, assim, quando a gente para analisar, é você olhar essa saúde num todo, de forma individual, mas são Que algumas legal. tendências que a gente precisa ficar de olho. Que legal, que legal. Quando você falou de longevidade, me vem à mente o trabalho lá dos telômeros da Elizabeth Blackburn, se não me engano, onde ele fala do alongamento dos telômeros. Então, por um longo tempo, eu andei pesquisando a respeito desse assunto. Inclusive, puxando ali um gancho, eu vi lá uma interação de você lá em Loma Linda. É Loma Linda que Uhum, você estava? Lá que é uma exatamente. das 5 Blue Zones, né? E aí, Exatamente. fala rapidamente como é que foi lá, você chegou a conversar com o pessoal?
Sim, assim, eu falo que o que eu mais sinto falta de Loma Linda são as pessoas. Porque a cidade é pequenininha, tem 25 mil habitantes, é muito pequena. Tanto é que eu estava em uma cidade ao lado, né, o meu hotel ele ficava numa cidade ao lado, e em 10, 12 minutos eu estava na universidade, que é o centro da cidade ali, então era muito próximo, e em 15 minutos você atravessa a cidade praticamente. Mas assim, as pessoas são muito receptivas, né, e por que que eu me interessei por Loma Linda? Né, para quem não conhece, Loma Linda é uma das 5 Blue Zones, né, que é uma das 5 regiões com maior longevidade do mundo. Esse foi um trabalho que foi feito pelo Dan Buettner, junto com a National Geographic, e eles foram também fazer a gravação lá em Loma Linda, né? Tem um documentário chamado Como Viver Até os 100 Anos, se não me engano, na Netflix, e eu tive a oportunidade de conversar também com alguns profissionais ali da universidade, da igreja próxima. A Loma Linda em específico, né, diferente das outras Blue Zones, ela tem um impacto muito grande da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Que é uma igreja que ela tem pilares que envolvem saúde, envolvem temperança, envolvem cuidados com o meio ambiente, envolvem você estar em contato com pessoas. O que eu senti muito forte em Loma Linda, que, na minha opinião, é assim, um ponto-chave para a longevidade que eles têm, é o senso de comunidade. Então, assim, o adventista, ele todo sábado ele está na igreja. Tanto é que em Loma Linda tem a igreja com o maior número de membros do mundo. Lá, a igreja, eu cheguei a frequentar um culto lá, e assim, é lindo de ver, porque as pessoas estão sempre juntas, rindo, você vê vários idosos, assim, juntos, casais, então, é aquela interação, o senso de comunidade que eles têm, que faz com que a pessoa queira viver mais. Né? Então, Que a legal. vida, ela envolve você querer viver mais, para ajudar o próximo, para ajudar a si. Então, é lindo, assim, de ver como que as pessoas têm a fé como um ponto muito forte, a alimentação é um ponto muito forte. Eu tive a oportunidade de ir até o pomar lá de um casal, que eu lembro que o nome deles são os Catribes, a família Catribes. E assim, eles girando, eu acho que eu comi umas 10 frutas ali de tanto que eles iam, sabe? Ah, prova isso aqui, prova isso aqui. E Que as pessoas legal. são muito receptivas, muito queridas. Eu nunca vou esquecer de uma mulher chamada Marika, né? Se escreve Marriage, mas eles chamavam de Marika. E assim, foi um anjo, porque ela praticamente andou comigo em todo lugar e apresentou tudo. Então, eu consegui gravar algumas entrevistas, gravei também com o professor Wildemar dos Santos, que ele está, acho que mais de 20 anos já na Universidade de Loma Linda, ele é professor na Universidade de Loma Linda, ele é médico, mas é docente lá na universidade, e ele abriu essa oportunidade de gravar lá, então consegui gravar uma entrevista com ele, gravei alguns vídeos ali nos locais, falando sobre essas questões do porquê que Loma Linda é considerada uma Blue Zone. E Que uma legal. questão também que lá é muito impactante, mas por causa da Igreja Adventista, é que boa parte da população é vegetariana. Então, eles têm uma alimentação muito rica em fitoquímicos, em vitaminas, em minerais. E a quantidade de alimentos ricos em fitoquímicos, a gente sabe que isso está diretamente relacionado com longevidade, é Sim. gigante. Então, em breve eu lanço esses episódios falando um pouco mais sobre isso. Mas, assim, em resumo, Loma Linda é um lugar encantador. Né? Não é um lugar para turístico. Você chega lá, praticamente não tem muito o que fazer. Tem um hospital, tem ali a universidade, tem as casas das pessoas, mas é aquele lugar que você não sente falta da cidade, você sente falta das pessoas, do Que legal. acolhimento, de como que as pessoas, assim, acolhem você. Então, é sensacional. Foi um lugar que eu nunca vou esquecer, assim, porque foi muito especial. Que legal. Um lugar que eu quero visitar das Blue Zones é Sardenha, na Itália. Tomar um vinho com aquele pessoal que, olha, você assistindo a série, né, do Dan lá na Netflix, você fica maluco. O pessoal fazendo Sim, aquela refeição maravilhosa. É repleta de carboidratos, assim, que as pessoas exato, assustariam, né? Os nutricionistas aí, muitos nutricionistas que exatamente. são contra carbo iam ficar malucos. Mas que vida que eles têm, né? Acho que é É, muito massa. é muito interessante, né, Renato? Porque, assim, muita gente fala que o segredo da longevidade é você fazer uma dieta baixa em carboidratos. Aí você olha para a Sardenha, é massa, eles estão fazendo a pizza. Completamente. Você fala assim, meu Deus, mas como assim? E vinho ainda junto? Meu Deus, vinho não E pode. vinho, Então, assim, é interessante que não existe um único segredo para longevidade, assim como não existe um único segredo exatamente. para alta performance, para você ser um biohacker. Então, é muito Uhum, uma questão de entender o contexto, né? E deixa eu até falando aqui de uma forma antecipada, eu tenho um projeto de rodar todas as 5 Blue Zones. Então, a primeira foi legal. Loma Linda, a próxima, provavelmente, eu quero muito que seja em 2025, mas talvez no máximo em 2026. Quero muito ir para Okinawa, no Japão, tenho muita curiosidade de ir para lá. E também Sardenha depois, então
quero entender, né? O que esse povo faz que a gente tem que aprender com eles. Muito legal, muito legal. Vai sim. E continuando, então, as feiras, qual que são os próximos A itens que próxima, você... eu vou falar da SXSW, que é a maior feira de inovação do mundo, que aconteceu no Texas. E ali, assim, a exposição, que é quando as marcas expõem ali os produtos, ela era muito pequena, isso me chamou a atenção, porque o foco da SXSW são as palestras mesmo. Então, eu fiquei a maior parte do tempo em palestras e um tempo na exposição. Mas na exposição, um produto em específico, ele me chamou demais a atenção, que era uma trufa, um chocolate, chamado de trufa dos astronautas. E aí, aquilo, eu falei assim, mas que estranho, né? Será que é para astronauta mesmo? O que é isso? Chamou atenção. Fui lá olhar, e ela é uma trufa que ela é direcionada justamente para você melhorar a sua concentração e foco. É astronauta no sentido de que você vai conseguir, sabe, manter o seu ambiente ali Entrar no centrado. flow ali. Exatamente, para a questão de hiperfoco. E aí Uhum. eu fui entender qual que era a composição. E aí eu até anotei aqui para não esquecer, tinha Lion's Mane, né, que é o cogumelo, tinha colina, L-teanina, vitaminas do complexo B e cacau também, que a gente sabe que é rico em antioxidantes. Então, assim, eu achei a composição maravilhosa e o sabor era maravilhoso. Eu só não comprei porque era assim, nossa, eu acho que era uns $80, uma caixinha pequena. Foi, não vai ser dessa vez, mas eu experimentei lá e estava realmente incrível a composição. Eu acredito que esse tipo de produto... ele tinha um pouquinho de cafeína também, esqueci de comentar. Ele tinha a mesma quantidade de cafeína, pouquinho não, né? Tinha a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café. Então é um produto realmente para aumentar o foco e concentração. Que Eu achei legal. bem interessante mesmo, dentro da SXSW, que é essa feira de inovação. Nossa, baita inovação. Exatamente. E aí, na questão das palestras ali, que eu tinha notado, é a questão de ser o CEO da própria saúde, a questão do mindfulness, e uma palestra que me chamou a atenção foi da doutora Laurie Santos. Ela é uma professora de Yale, que é uma universidade muito, muito conceituada nos Estados Unidos, e ela trouxe os tópicos que ela acredita, aliás, que ela acredita não só que ela acredita, mas que ela estudou e que são comprovados pela ciência, mas que, se aplicados na rotina, eles podem melhorar muito a produtividade. E aí eu achei interessante o tema, eu fui assistir essa palestra, e ela falava justamente sobre como você, melhorando a sua rotina, e você entendendo como que a sua produtividade funciona, não querendo, talvez, copiar aquela fórmula que outra pessoa passou, é a melhor forma de você ser produtivo. Porque, às vezes, as pessoas querem muito uma fórmula da produtividade, qual que é o livro que eu tenho que ler, qual que é o suplemento nootrópico que eu tenho que tomar, e, na verdade, a gente sabe que não é só um produto que vai fazer isso. É todo o contexto, tudo que você está vivendo. Então, essa palestra eu achei muito interessante, porque ela foi um puxão de orelha mesmo, no sentido de começa a proteger a sua produtividade, entende que para você é a fluência do tempo, entende que para você é uma rotina produtiva, porque aí sim você vai conseguir produtividade, quando você não ficar se comparando com outras pessoas. Então, isso eu achei Exatamente. sensacional. Um dos primeiros vlogs que eu fiz lá no canal que eu tenho foi a respeito disso. As pessoas confundem muito as ferramentas biohacking com o conceito de biohacking. Então o Sim, cara vai lá, vê o cara acordando todo dia 5 horas da manhã, e ele vai querer fazer isso também. Mas o ciclo circadiano, a forma de como a biologia dele se comporta, não está de acordo. Então o cara sim, vai, falha, fica frustrado, desiste, vai para outra, e enfim. Acho que exatamente. E essa fala que não mentalidade é muito funciona, né? importante. Esse que é o pior. Depois fala que não funciona, exatamente. É bem complicado. As pessoas. É igual dieta. Eu fiz tal dieta, fez uma semana, não funcionou. Tá, mas você teve um tempo suficiente para ver se aquilo funciona, e para você talvez não Exato, seja o ideal mesmo. Então exato. é essa questão da experimentação. E algo que me chamou a atenção até que foi o Dave Asper que mencionou na palestra dele sobre inteligência artificial, porque esse tema ele está em alta em todos os eventos, em todo lugar que você vai ter inteligência artificial. E ele falou, isso foi o que ele falou, eu não cheguei a pesquisar ainda, mas eu acredito que ele já tem conhecimento a respeito. Ele falou que várias ferramentas de inteligência artificial, elas estão começando a coletar dados de médicos. Então, é como se eu começasse a ler laudos, né, por meio de inteligência artificial, lendo vários laudos de pessoas que têm, por exemplo, diagnóstico de ansiedade, diagnóstico de depressão, diagnóstico de, enfim, a pessoa aqui tem tal condição clínica, e aquela inteligência ela vai começar a ver quais são as similaridades, e quando eu fizer uma pesquisa nessa inteligência artificial, ao invés de eu ir no Google perguntar assim, estou com dor de cabeça, que o resultado vai ser câncer, né? Sempre é câncer o primeiro resultado. A Exato. inteligência artificial, pelo menos, ela vai ser um pouco mais... Pé Não, no chão ali. não diria que é um diagnóstico preciso, porque não tem como, né? Mas ela vai ser um pouco mais
criteriosa, ela vai ter uma análise antes de fazer aquele diagnóstico. Então, eu achei super interessante essa questão. Não, isso é interessante. Eu já pensei muito nisso, sabe? Só o problema é tempo, mas se você pegar ali uma inteligência artificial, um Copilot, enfim, e começar a pegar todos os seus dados relacionados à saúde e imputar, mostrar para ele quem é você, como você funciona, ele vai conseguir, de alguma forma, te orientar melhor. Então, ele vai ter o seu histórico. Eu acho que um dos grandes fatores aí é a pessoa ser dona do seu próprio histórico. Que Exatamente. as pessoas terceirizam isso para os ambulatórios, para os hospitais. Acho que ser você o CEO, igual você disse, da própria saúde é fundamental. Perfeito, perfeito. Bom, falando rapidamente aqui sobre outros eventos, eu também participei da Natural Products, que é um dos maiores eventos do mundo de produtos naturais. Então, lá tem tudo que é tipo de inovação de produtos funcionais, esses produtos que são vendidos como saudáveis, né, no mercado. E o que me chamou muita atenção, que anotei aqui, é que vários produtos, eles têm foco em saúde mental, muito mais do que saúde física. Então, assim, no Trópicos, eu vi em tudo que é tipo de produto, Renato. Desde chocolate, whey protein, tinha suplemento de proteínas com um mix de Lion's Mane, Cordyceps, Chaga, até eu ganhei deixa eu mostrar aqui o meu Lion's Mane, ganhei uma pelúcia. Que legal, do cogumelo, né? Eu ganhei num stand, que a marca é Fundis de fungos, né? São gummies, como esses suplementos em goma, que são de cogumelos. Então tinha Lion's Mane, tinha Chaga, tinha Cordyceps, eu acho que tinha um que era um mix, assim. Mas eu achei super interessante isso, porque no Brasil a gente não vê muito. Começou a se falar agora da importância de você conhecer esses cogumelos, mas nos Estados Unidos é utilizado em vários lugares, inclusive eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício também. Eu fiquei um período ali no Vale do Silício, e lá é muito comum em cafeterias você encontrar, por exemplo, ali no menu, algum tipo de mix de cogumelos para adicionar no café. Eu lembro que eu tomei na frente da Meta ali, que era Brainwash Mushroom Coffee, algo assim, um café com cogumelos para lavagem cerebral. Por quê? Porque era um mix de cogumelos que era justamente para essa questão do foco. Então, eles já usam muito esse apelo lá. Eu acredito que no Brasil a gente vai começar a ver isso muito em breve. Ali nessa Natural Products eu tive mais certeza disso, pela quantidade de produtos que tinha lá. Bebidas, essas bebidas energéticas, na realidade, o que eles estão fazendo agora de reformulação lá é bebidas que não tem cafeína, não tem estimulante, mas tem alguns ativos ali que podem aumentar essa clareza mental. Então, tinha lá uma composição, a maioria tem cogumelos, e eles usam muito adaptógenos. Então, a ashwagandha, eu encontrei, assim, em várias bebidas energéticas, não, bebidas para melhorar essa questão do humor, reduzir a ansiedade, melhorar sono. Então, eu achei sensacional a quantidade de produtos conotrópicos. O que é lá muito comum e que no Brasil ainda não se vê é a questão do CBD. A gente vê muito lá em produtos. Aqui é bem restrito, né? Na verdade, tem que ter uma autorização médica e tal. É porque lá é legalizado, né? Então a gente encontra em vários produtos, desde gummies, desde proteínas. Tinha proteína também de CBD, então de tudo que é tipo de produto tem. Cogumelos eu citei, a questão de adaptógenos também, e uma tendência que é muito forte, que está chegando forte no Brasil também, são os rótulos clean label, e aí é mais questão de embalagem mesmo, né? É o produto que ele é mais limpo, ele não tem tanta informação, não é aquela enganação que a gente vê em produtos que a tabela nutricional é desse tamanho, né? E o ingrediente é menor ainda, você não tem que ter uma lupa para ver. Exato. Mas não, a ideia é que realmente as pessoas tenham essa clareza, né, do que tem ali dentro do produto. Então as marcas elas estão indo para essa linha também, eu achei sensacional. Na Arnold ali também, vi bastante desses nootrópicos. E tinha um produto também que me chamou atenção na Arnold, que é o nome dele é Cognitive Switch. Ele é a base de C8, ácido caprílico. E ele era utilizado para fins de performance esportiva. Eu até estou para pesquisar um pouco mais sobre ele, mas ele é um produto que ele, assim, chamou muita atenção ter um estudo científico em cima do stand. Por quê? Porque como é um produto que ainda é recente, digamos assim, nesse meio esportivo, as pessoas têm muita dúvida a respeito. Então, é importante que a marca ela traga essa clareza de, olha, a gente realizou um estudo, a gente tem aqui comprovação disso, mas eu ainda trago a questão de
mesmo tendo estudo e tal, a gente tem que avaliar como que a gente se sente com o produto ou com uma estratégia. As pessoas têm muito essa questão de, mas qual que é o estudo que comprova isso? Às vezes a pessoa não faz parte daquele grupo que estava no estudo, e para ela funciona, ou talvez não funciona. Então é muito uma questão de teste, é por isso que eu sou fascinada pelo conceito do biohacking, de você ser o CEO da sua própria saúde, você estar manipulando o seu ambiente para conseguir melhorar o seu interior. Isso é fascinante. Legal. O que mais tinha lá? Agora a gente já pulou pro Arnold, né? Já eu tô acelerando aqui por causa do nosso tempo. Por causa do horário. Isso, mas assim, era basicamente isso, Renato. Claro que tem muita coisa que talvez eu deixei passar, mas eu compartilhar. Tá. Mais uma questão que eu esqueci aqui. Os cogumelos, eles não são só utilizados como suplementação. Eles são utilizados até em produtos alimentícios. Então, assim, você vai no mercado, você encontra... Isso estou falando dos Estados Unidos, né? Eu imagino que no Brasil, em breve, a gente começa a ver também. Você vai no mercado, você encontra salgadinho, que tem ali no Trópicos, e tem esse apelo ali na frente, como se fosse um rótulo, ali, é bom para o foco mental, né? Esse daqui é um produto que melhora a cognição. Claro que no Brasil, a Anvisa, ela proíbe muitos tipos de alegações, então não poderia colocar isso num produto aqui, por exemplo. Mas eu vejo que isso é muito comum lá em snacks, e até quando você vai em alguns supermercados, eles têm esses shakes de proteínas, como se fizesse um shake de whey protein ali, eles misturam também já esses nootrópicos. Então é um tipo de ingrediente que já tá sendo muito utilizado, que as pessoas já têm mais consciência sobre isso, então já tem um volume de pessoas que busca e valoriza esse tipo de produto, mesmo sabendo que às vezes vai precisar investir um pouco mais financeiramente. E no Brasil eu vejo que esse movimento ele está acontecendo também. A minha única preocupação é que talvez as pessoas vão começar a utilizar muito, muito estimulante para ficar muito, muito alerta, muito focado, e a gente sabe também que o excesso não é tão bom, né? Ele pode dar o efeito contrário. Então é esse cuidado que a gente precisa ter de ir aos poucos, entendendo como o nosso corpo funciona. Metabolização de cafeína, por exemplo, é diferente em cada pessoa. Então a gente entendendo isso é a chave do sucesso para conseguir evoluir. Exatamente, exatamente. Tudo isso precisa ser feito. Se você não tem conhecimento, né, fazer junto com o acompanhamento de algum profissional da saúde. Muitas pessoas, assim, entram no biohacking já querendo os nootrópicos mais absurdos, vai até para os fármacos, e acaba se atropelando todo. Não faz muito bem o básico, chega direto nos nootrópicos e acaba destruindo a própria saúde. Um ponto, assim, você passeou bastante pelo Vale do Silício, e eu, se não me engano, eu vi uma foto sua na frente de um Biohacking Health, alguma coisa assim. Sim, sim. Como é que é a mentalidade do pessoal do Vale do Silício se tratando de otimização da mente, de alta performance? O que eles têm lá disponível? Eu vejo que lá existem várias clínicas que são no Vale do Silício, são especializadas em biohacking. Então, o que eles têm muito são protocolos ali de melhora de foco, melhora de performance física, desde equipamentos, mas o que se usa muito lá são aqueles blends de suplementação injetável. É muito, eles têm vários protocolos assim, isso aqui é para isso. Aí tem vários suplementos que você vai usar, que na minha opinião também já está sendo um pouco contorcido, né? Porque assim, eu preciso avaliar a primeira pessoa para saber se ela precisa de tudo aquilo. Então, o meu questionamento até, Renata, assim, será que as pessoas não usam, às vezes, muito essa questão, assim, de, vai otimizar, usa isso aqui, usa esse suplemento aqui para melhorar a sua produtividade, por uma questão de marketing apenas? Porque a gente, como profissional da saúde, a gente tem a responsabilidade de avaliar o indivíduo também, saber que talvez para ele não seja bom, talvez naquela dose não, talvez seja melhor usar outra coisa. Então, assim, eu achei super interessante ter esse movimento, né, e existe essa busca lá, até porque naquela região que eu fui ali, que é a região da faculdade de Stanford, então são pessoas que já têm um poder aquisitivo mais alto para conseguir também estar fazendo frequentemente aqueles protocolos. Até eu queria muito, muito fazer o Wim Hof lá, mas eu não consegui, não deu tempo, mas eles têm ali existe uma clínica chamada Superhuman, né, que eu queria visitar, não consegui, mas existem algumas clínicas que elas são especializadas em biohack, e eu vejo que tem bastante acesso ali, mas a questão financeira, eu fiquei bem assustada, assim, com os valores. Nossa, os protocolos, eles são altíssimos, altíssimos os valores. É difícil uma pessoa conseguir sustentar aquilo de classe média, sustentar aquilo por muito tempo.
Então, é por isso que eu também falo muito da questão de você olhar primeiro para o básico, que a gente comentou agora. Primeiro, regula a sua rotina, entende como é que está o seu sono, como é que está a sua alimentação. Porque às vezes a pessoa quer gastar muito com o produto que no final das contas não vai dar o resultado que ela quer, porque ela não fez o que deveria ter feito antes. E aí não se torna sustentável, ela desiste no meio do caminho porque ela acha, não vou conseguir sustentar isso aqui. Então é entender também as limitações de cada pessoa e incluindo as estratégias ali de acordo com o que cada pessoa consegue sustentar. Mas, assim, o Vale do Silício, ele me deu uma visão muito grande de que esse é um mercado com grande potencial, que está crescendo demais lá fora, e que no Brasil já está crescendo bastante, a gente vai começar a ver bastante tendências aí em frente. Ah, legal. Espero que cresça, espero que as trufas venham, porque, nossa, tô Sim, doido pra do experimentar astronauta. bastante. Exatamente. E sempre salientando, né? Porque quando você fala de biohacking, a gente está falando de performance com longevidade, diferentemente Isso. de uma alta performance que existe um inchaço, né? Por exemplo, conversando com pessoas que fazem Ironman, por exemplo, eu vou conversar com o Alessandro daqui a alguns dias novamente. Poxa, é realmente forçar o motor, as atividades, as ações. Então, isso sustentável a longo prazo fica um pouco mais complicado. Sim. Mas quando a gente está falando, tendo a mentalidade do biohacking em si, a gente está falando de ser a nossa melhor versão, né? Vivenciando hoje. Eu falo que nós somos nossos maiores concorrentes. A gente precisa se Exatamente. vencer todo dia. Eu preciso vencer o meu maior concorrente, sou eu mesmo todos os dias. Então é exatamente isso que o biohacking busca trazer e é um conceito que eu adoro. Perfeito. Pessoal, André Pedroso. André, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar com a gente. Você agregou bastante, acho que o pessoal vai estar bem atualizado aí das novidades do biohacking e a gente se vê numa próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, Renato. Espero que o pessoal tenha gostado. Se quiserem me acompanhar também, é só pesquisar lá no Instagram, André Pedroso. E também sou muito ativa no LinkedIn, só pesquisar por André Pedroso no LinkedIn, que tem bastante conteúdo legal por lá. Eu tenho uma newsletter chamada Alta Performance e Biohacking. Então lá tem várias questões aqui que eu trouxe para vocês de uma forma bem breve. Vou começar a aprofundar um pouco mais nos artigos. E aí quem assinar a newsletter também recebe no e-mail. Então fica a dica aí para quem quiser receber esses conteúdos em primeira mão, só seguir lá no LinkedIn. Excelente. Obrigado, André. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.